Senhores deputados, senhores da assessoria, por gentileza, o senhor Tiago da Silva Martins. Fique à vontade, senhor Tiago. Muito boa noite, senhor Tiago. O senhor sabe por que foi convidado a fazer parte dessa reunião aqui no dia de hoje? Tem que ligar o microfone ali, senhor Tiago, só apertar bem no meio, né? A luz tem que estar acesa. Verde, né? Está aceso. Isso. Sim, senhor. Ok. O senhor assume o compromisso de dizer a verdade, nada mais que a verdade, no âmbito dessa comissão, sob pena de concorrer o crime de falso testemunho? Assumo, sim, senhor. Sim? Sim. Lembrando o senhor que, na condição de testemunha compromissado, o senhor tem o direito de permanecer calado, né, diante de alguma pergunta. Mas é necessário que o senhor expresse essa vontade do senhor. Portanto, eu prefiro permanecer calado. Certo? Sim, senhor. Sim, senhor. Para que a gente possa fazer o registro das nossas taquígrafas, que o senhor fale o nome do senhor completo, data de nascimento, endereço, local de trabalho e a função que exerce no seu local de trabalho. Tiago da Silva Martins, nascimento 1/11/83. Eu resido em São José, na Travessa Ercílio José Correia, numeral 110, Serraria, São José. Eu sou capitão do Corpo de Bombeiros Militar, trabalho, à época dos fatos, eu era o gerente de execução financeira da Secretaria de Estado da Saúde, cedido pela corporação. Depois que iniciou todo esse processo, eu solicitei exoneração e realocação para o Corpo de Bombeiros Militar. Hoje eu estou lotado na Diretoria de Segurança contra Incêndio, na Ivo Silveira. Sim, senhor. O senhor não está acompanhado de advogado? Não, senhor. Isso é para registro também. Então, eu passo a palavra ao relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Ivanatos, Vossa Excelência, com a palavra. Tiago, boa noite. Saiu da secretaria, está trabalhando no Corpo de Bombeiros, por quê? O que aconteceu para deixar? Justamente por conta de todo esse processo em torno da Veiga Med, do pagamento antecipado. Tá? Eu era o gerente financeiro à época, eu fiz a preparação de pagamento, eu fiz a ordem bancária. Então, eu achei que não tinha mais condições de continuar na Secretaria da Saúde e pedi minha realocação para o bombeiro. A Débora Brum esteve aqui e ela contou bem a história do senhor. Falou que foi o senhor que fez o pagamento. Desde quando começou esse processo da Veiga Med, sempre havia uma pergunta, quem apertou o botão da transferência? E essa pergunta ela foi se repetindo pela imprensa, os comentaristas de televisão, quem escreve, blogueiro, todo mundo foi perguntando quem apertou o botão da transferência, quem foi o responsável por esse botão. Depois da Débora Brum passar por aqui, a gente descobriu quem foi o responsável por apertar esse botão, que foi o Tiago da Silva Martins, que é o senhor. E aí o senhor me disse que agora saiu da secretaria por ordem disso. O senhor quer contar essa história ou o senhor quer que eu faça pergunta por pergunta para o senhor? Eu quero contar essa história, deputado Ivanatos. Deputado, eu posso contar, se eu me alongar muito, o senhor me interrompe. Eu vou tentar não me alongar muito, tá? Eu lembro que eu acompanhei os depoimentos aqui na CPI, tá? Eu lembro que esse termo, quem apertou o botão, não tinha lá no início. Ele veio com o decorrer dos depoimentos, né? E eu lembro também de um outro termo que o senhor usou, o deputado Cobalcini. Um dia o senhor falou, daqui a pouco a gente vai chegar em quem serve o cafezinho. Né? Não é isso, eu não sirvo cafezinho, eu era o gerente de execução financeira, eu estou bem consciente disso. Mas quando começou a se falar quem apertou o botão, eu falei, eu apertei o botão, eu fiz a ordem bancária. Né? Então, o que acontece? Quando iniciou a pandemia, secretário adjunto, os superintendentes, todos passaram a fazer o expediente lá na Defesa Civil. Isso todo mundo também já está ciente. Então, a gente não tinha mais contato direto, nem com o secretário, nem com os superintendentes. E eu lembro que foram feitos 9 processos de pagamento antecipado. Tá? Os 2 da Veiga Med, porque foram 2 notas fiscais que somam os 33 milhões, e mais 7 processos.
O primeiro foi no dia 20 de março. Foram comprados 20 respiradores da empresa Edera. Como é que chegou para mim esse pedido, esse primeiro pedido de pagamento antecipado? Chegou pessoalmente, desceu na minha sala, no 9º andar, na gerência financeira, o funcionário da SGE, o Gabriel Volinger Queires, apoio da superintendência, né? A Márcia já citou o nome dele aqui, não é uma novidade. Ele desceu, ele foi primeiro na gerência de orçamento e aí veio à minha sala acompanhado do funcionário Juscelino, lá na saúde, conhecido como Juca. E aí o Gabriel me passou que a Márcia, superintendente, que estava lá no COS, havia pedido para ele vir falar comigo para ver se era possível fazer o pagamento antecipado daqueles 20 respiradores da Edera. Aí ele me explicou que a Márcia falou que todos os fornecedores estavam exigindo pagamento antecipado. Então, eu falei para o Gabriel o seguinte, não é comum, não é normal, agora no sistema tem como fazer. Só que pagamento a gente faz no CIGEF, né? Para fazer um pagamento, o CIGEF requer, é um pré-requisito que tem uma despesa certificada. E aí ele perguntou, qual é o documento que a SGA precisa providenciar para que a gente faça esse pagamento antecipado? E aí eu falei, uma nota fiscal que precisa estar autenticada, né, assinada eletronicamente no SGPE e certificada no CIGEF. E aí eu expliquei para ele o que significava isso. Qual que era a responsabilidade de certificar uma nota sabendo que o equipamento não tinha chego. O Gabriel falou que quem certificaria era a superintendente Márcia, que todos estavam cientes da situação. Todos quem? Secretário? Não, eu não posso citar nomes, tá? Eu estou sendo bem sincero. Assim, eu vou dizer uma coisa para o senhor, capitão. Eu sei que no Exército, na PM, existe uma coisa que é de proteção do superior. De proteger o comandante, proteger o superior hierárquico. O governo está cheio de militares. Se seguir a regra do militar junto na atividade civil, não vai funcionar. Os dois vão se incomodar. Então, o senhor está sentado aqui não como militar. O senhor está sentado aqui como cidadão civil. Lembre-se disso. Aquele compromisso lá da caserna, fica lá na caserna. É quando está com a farda. Sim, senhor. O senhor não está com a farda aqui. Então, eu preciso que o senhor diga se todos sabiam, quem sabia. Quando eu digo todos, naquele momento, dia 20 de março, quando ele foi pedir, eu estou falando de todos. SGA e agora a gerência financeira. É o que eu posso falar. Tá? Pode prosseguir. E aí ele falou, então, que estava ciente e que a Márcia faria a certificação. Eu falei, ok, ele ficou de providenciar, saíram da minha sala, fiz contato por telefone com o meu chefe imediato, que é o José Florencio, aliás, coordenador do fundo, e o Zé ele me passou que já estava ciente desse pedido da Márcia, e que provavelmente haveriam outros processos ainda, porque realmente todos os fornecedores naquele momento estavam exigindo essa questão do pagamento antecipado. Então foi isso. E aí a gente fez esse primeiro pagamento no dia 20, nos dias subsequentes a gente fez alguns outros pagamentos. Sempre, deputado, EPI, luva, máscara, respirador, cama hospitalar, maca, traqueia para respirador, filtro para respirador, tá? Esse tipo de coisa. E aí, o pagamento específico da VeigaMed ocorreu no dia 1º de abril. Eu recebi a solicitação do pagamento. Eram 2 notas. Chamou a atenção o valor? Chamou a atenção. O orçamento da saúde é de bilhões. Ok, mas 33 milhões chama a atenção sim. Chamou minha atenção. E eu perguntei, tem que pagar antecipado? Tem que pagar antecipado. E aí eu conversei pessoalmente mais uma vez com o Zé. Zé, são 2 notas, vamos pagar as 2? A Márcia falou que tem que pagar as 2, senão a empresa não entrega. Esse era o contexto. Ou paga a nota, ou a empresa não entrega. Em todos os processos de pagamento antecipado, esse era o contexto. Tá? Eu lembro, e aí quando, daquele primeiro processo de pagamento antecipado, se perguntar para mim, não te causou espanto o pedido que o Gabriel trouxe, em nome da Márcia? Eu confesso que nem causou tanto espanto, porque era o que estava em pauta na mídia o tempo inteiro, que
tanto fornecedores nacionais quanto internacionais estavam exigindo o pagamento antecipado, que se não entregaria, tinha essa corrida toda por equipamentos, tá? Então, já era assim de ciência que havia esse cenário, né? Veio o pedido e aí a gente realizou os pagamentos antecipados. Muito bem. O que acontece? Da segunda visita, então, ele apresentou as notas assinadas pela Márcia. Quando o senhor ligou para o José Florencio pela segunda vez? Não, lá naquele primeiro dia eu conversei com ele, ele disse que já estava ciente, depois o Gabriel tramitou o processo no SGPE para fazer o pagamento. Certo. Aí, quando o senhor viu essa nota, o senhor já tinha conhecimento de que esse material não foi entregue. Quando o senhor pegou, falou assim, beleza, agora eu vou apertar o botão, agora eu vou fazer a transferência. Mas o senhor tinha ciência de que esse material não estava entregue? Eu sabia que o pagamento era antecipado. Sim, não, senhor. Sabia. A pergunta foi outra. Tinha foi ciência. Assim, tinha ciência de que ele não foi entregue? Tinha. Obrigado, deputado Ivan. Claro. Até porque é um raciocínio muito lógico, de que todo mundo tinha ciência que a nota seria certificada antes da entrega do produto. Por quê? Porque o cara do cafezinho, ali da Praça 15, e como todos os catarinenses já sabem, que a certificação da nota foi no dia 30, e a entrega era para o dia 4 ou 5, pela aquela coisa chamada contrato, que está ali no processo. Então, é óbvio, se a nota da entrega foi certificada dia 30, e a entrega estava programada para o dia 4 ou 5, é óbvio que foi certificado sabendo que o produto não estava sido entregue. Então, para nós, da CPI, isso está muito claro. Não adianta vir aqui e dizer, quem certificou a nota foi a fulana, se não tivesse certificado a nota, não tinha pago. Porque todos nós sabemos que a nota foi certificada antes da data programada para a entrega do produto, 5 dias antes. Então, de fato, eu queria saber o seguinte, os procedimentos, todo mundo sabia que era pagamento antecipado, mas existem procedimentos. Quais são os procedimentos para pagamento antecipado? O senhor sabe? A gente nunca tinha feito. Tá? Não... Então, o senhor não sabia que tinha alguns procedimentos para fazer um pagamento antecipado? A questão das garantias? Garantia, calção, carta-fiança. Deputado... Porque não tem problema nenhum ter feito pagamento antecipado. Esse não é o problema. O STF já disse que pagar antecipado pode. O que não pode é pagar antecipado sem garantias. Eu quero saber dessa história das garantias. Eu vou passar para o senhor o meu entendimento, e não é assim, não quer assumir a responsabilidade ou quer passar a responsabilidade para outro. Mas o meu entendimento, o entendimento da equipe no financeiro, o senhor vai ver que essa responsabilidade por cobrar as garantias não é do financeiro. O financeiro ele é fluxo. Tanto é que, assim, se o senhor for verificar a legislação que trata do ordenamento orçamentário e financeiro, não se fala em garantias. Onde há previsão de garantias? Na legislação de licitação. Tá? Então, eu entendo que esse processo ele passou por uma diretoria de licitações, ele passou por uma superintendência de gestão administrativa, tá? E o processo de aquisição ele não vem para o financeiro fazer o pagamento. Ele é encerrado, ele é arquivado e é inaugurado um novo processo com a nota fiscal, certificação, e esse sim é encaminhado para o financeiro. Só que é o seguinte, Tiago, me permite chamar assim, capitão Tiago? Sim, senhor. Só que o senhor falou ainda há pouco, dia 20, a Márcia chegou lá, junto com o Gabriel chegou lá, dizendo, nós precisamos fazer um pagamento antecipado, como é que faz isso? Daí o senhor disse, aqui para nós, a CPI, não, precisa ter uma nota fiscal certificada para fazer o pagamento. Então, o senhor estava meio que sabendo o que tinha que fazer para poder ter o pagamento. O pagamento normal, o fluxo normal, ele exige uma certificação no CIGEF para a gente conseguir fazer, depois, nota de liquidação, preparação de pagamento e ordem bancária. Tá? Existe um manual oficial do Estado, disponível no site da Secretaria da Fazenda, que chama Manual de Execução Financeira. Esse manual não ensina como fazer pagamento antecipado, não tem essa previsão ali. Não existe no Estado um manual que ensine. Então, assim, para mim foi uma coisa inédita também. A gente não, pelo menos na minha gerência, a gente não fazia pagamento antecipado. Foi uma situação de exceção na pandemia. Porque assim, capitão Tiago, eu tenho conversas de grupo de WhatsApp,
porque eu já disse para outra testemunha que sentou aqui, que as conversas que a gente tem aqui são só partes do processo. Outras partes do processo, elas são buscadas de outras maneiras. Eu tenho conversas do WhatsApp, do grupo Covid-19, que tinha o secretário Tasca, que tinha pessoal do Ministério Público, que tinha várias entidades, Tribunal de Contas, envolvida naquele grupo. E eles estavam lá discutindo como é que faz pagamento antecipado. A CGE estava discutindo isso, a Controladoria estava discutindo isso. Eles mandaram aqui para a Assembleia Legislativa, dia 30, né, um projeto de lei, acho que foi dia 30, um projeto de lei que eles desenharam para autorizar o pagamento antecipado. Então, dentro de um grupo de trabalho que tinha ali, estavam discutindo pagamento antecipado, como é que faz? E a Márcia, por exemplo, Paulino, está dentro desse grupo. E o secretário Tasca está dentro desse grupo. E a CGE está dentro desse grupo. E eles estão discutindo como é que faz. Até desenharam o projeto de lei que mandaram para cá e tiraram. E fizeram o pagamento antecipado e ignoraram todas essas discussões. Quem deu essa ordem para o pagamento antecipado especificamente? Não, aquilo que eu falei, não houve uma ordem, né? Houve uma ordem de quem? Houve esse pedido do Gabriel lá atrás, nos outros processos. Dos respiradores. Dos respiradores, esse da Veiga Média, eu recebi um pedido do Zé Florencio. Precisamos pagar esses respiradores, hoje. Tá, e tu conversou com o secretário Elton Zeferino sobre isso? Não, eu não conversei com o secretário desde que começou a pandemia. Por quê? Primeiro, não tinha esse hábito, né? Não Mas havia. Era uma compra típica, não era atípico? Era. Por que você não conversou com o secretário, já que era típico? Eu conversei com o meu chefe imediato. É que assim, sabe, isso até derruba a gente, né? O atual secretário, o André Mota, conversou com o André Mota, que era surpreendente? Não, senhor. Ele não comentou nada, não conversou nada. Estava aquela pandemia de compra lá, estavam lá no COIS, vem para cá, vem para lá. Qual foi a orientação que foi dada para vocês, os pagamentos? Não tinha orientação. Nenhuma? Não. Tá. Eu já falei com o José Florencio, já entendi a responsabilidade do José Florencio, já entendi a responsabilidade da Márcia. Eu queria saber o seguinte, na visão do senhor, que eu vejo que é um cara que quer ajudar a gente aqui, tem um treinamento militar, na visão do senhor, quem foi o culpado para o senhor apertar o botão? Deputado, eu não consigo dizer para o senhor um culpado. Tá? O meu sentimento, depois, quando houve essa denúncia na mídia, foi de total frustração. Né? Eu tenho um sentimento assim, de frustração, um sentimento de equipe. Né? Nós erramos. Agora, apontar para o senhor quem é o culpado, eu não consigo dizer para o senhor, o secretário sabia, eu não consigo dizer para o senhor, o secretário não sabia. Tá? Eu não tive contato com essas pessoas. Eu sabia, a coordenação do fundo sabia, a SGA sabia, porque com essas pessoas eu tive contato. Tá? Veio o pedido. A decisão, como o senhor colocou no grupo de WhatsApp, que tinha várias autoridades compondo, eu não participava desse grupo. Então, enquanto eles estavam discutindo, eu tive que tomar essa decisão, lá o gerente financeiro. Então, assim, se montou o processo de pagamento antecipado, e com vários procedimentos ativos, né, que é inserir uma nota fiscal, assinar a nota fiscal, certificar a nota fiscal, e um último procedimento ativo, que é encaminhar o processo para pagamento. Ainda tem isso, porque se não encaminhar, não chegaria para eu pagar. E aí, deu. Né? Deixa para o Tiago. O que o Tiago decidir está bom? Se pagar, pagou, se não pagar, não pagou. Alguém fez pressão para o senhor pagar? Não, a pressão que eu digo assim é que a gente já tinha todo esse cenário de pandemia, né? Esse cenário de que os fornecedores estavam exigindo, e eu não tenho contato com o fornecedor, então também não vou dizer para o senhor, o fornecedor tal, não ligou, mas era questão assim de consciência, de ciência daquela situação. E um tipo de matéria que me chamava muita atenção era da própria classe médica na mídia, vou colocar entre aspas, mas denunciando falta de EPI, reivindicando EPI nos hospitais.
Então, no meu pensamento, na minha intenção, era suprir os hospitais, né? Suprir essa equipe que a gente fala tanto, a gente homenageia tanto, o pessoal da linha de frente, se usa muito esse termo, o pessoal da ponta, e na minha intenção, na minha interpretação, o gestor, no caso nós, a gente não poderia deixar de suprir esse pessoal. Como é que um médico, um enfermeiro, um técnico vai atender um paciente de Covid sem ter o EPI? E como é que a gente ia comprar o EPI se o fornecedor estava exigindo pagamento antecipado? Mas acontece que eles estavam comprando 33 milhões de reais por WhatsApp, grupo de WhatsApp. O senhor viu? O senhor acompanhou os depoimentos da CPI? Por isso que eu digo que meu sentimento de frustração foi depois ver... Eles estavam se reunindo em grupo de WhatsApp e recebendo 33 milhões de Estado. Né? Assim, eu uso o mesmo exemplo para o senhor que eu já usei para outros colegas nossos, para outros colegas seus que se sentaram aí. É que, se quebra o vidro da minha casa, eu dou 20% de entrada e quando o cara está no vidro. É assim que se procede com o dinheiro privado. E naquele momento ali, com o dinheiro público, não teve nenhum cuidado. Na verdade, vocês não tiveram nenhum cuidado. Aí foi isso que aconteceu. Ninguém teve cuidado com o dinheiro. Essa é a visão que o senhor tem. O senhor pode discordar de mim? Não, eu concordo. Quando eu olhei o processo, o que eu posso falar para o senhor? Eu lembro que um dos delegados, depois no GAECO, ele me perguntou, não te chamou a atenção os 33 milhões? Tu não tomaste nenhuma providência? O que eu tomei de providência na minha esfera, que eu acredito de atribuição, posso estar errado, mas aquilo que eu acredito da minha esfera de atribuição, eu exigi nota fiscal. Agora a gente pode pensar, mas como era antecipado, não precisava. No meu entendimento, quando a empresa emite a nota fiscal, ela está faturando o equipamento. Então, para mim, é o mínimo que a empresa está vinculando àquela venda. Tá? A empresa, a Secretaria da Saúde, antes de fazer o pagamento, se olhar os processos, eu fui conferir a autenticidade da DANF, do documento auxiliar da nota fiscal, e inseri essa peça da autenticidade no processo. Foi o cuidado que eu tive. E eu fiz, por iniciativa minha, eu entendo que era minha responsabilidade, um controle de todos os processos de pagamento antecipado. No fluxo normal do processo, eu faço um pagamento e eu tramito esse processo depois de pago para a contabilidade, lá na secretaria. Esses processos eu tomei o cuidado de não fazer esse fluxo normal. Eu tramitei eles para a própria gerência financeira, para a gente não perder o controle e para a gente poder depois cobrar. Isso aqui que eu paguei antecipado lá atrás, chegou ou não chegou? Quando chegou? Quem recebeu? Então, essas foram as atitudes que eu tive para tentar ter essa responsabilidade com o recurso público. Não fiz mais do que isso. Outra coisa, eu não sei se o senhor já pensou nesse ponto, não era comum, não era do meu dia a dia, eu entrar no CIGEF e fazer pagamento. Não era, isso é a minha equipe que faz. Só que, no meu entendimento, enquanto gerente, e aí chega um processo desse, que é um processo de exceção, não só o da Veiga Média, os outros todos de pagamento antecipado, e vem uma solicitação, não é comum, não é normal, embora o senhor diga que o STF tem julgamento, mas não, eu tenho certeza que todos os pareceres dos tribunais é sempre em situação de exceção. Né? Exceção e com garantia. A garantia nunca foi retirada. E se é exceção, porque pode dar problema. Né? Eu gostaria de frisar aqui que, assim, o da Veiga Média deu problema sim, os outros foram entregues. Tá? Mas, assim, pode dar problema. Né? Então, eu pensei o seguinte, eu vou fazer. Se é exceção, é o gerente que vai fazer. É minha responsabilidade fazer, e não deixar para a minha equipe. Porque senão eu poderia ter deixado, a equipe da gerência financeira faz e o meu nome nem estaria nesse processo. Eu não estaria aqui hoje. E o problema existiria, porque ocorreria isso daí. Tá? Então, esses foram os cuidados que eu, na minha esfera, que eu entendo com a minha esfera de responsabilidade, tomei. Capitão, o contato que o senhor teve com a Márcia foi permanente? Nunca tive contato com a Márcia. Eu lembro é importante dizer que a Márcia assumiu a superintendência, se eu não me engano, no final de fevereiro ou início de fevereiro. Eu lembro de ter cruzado com ela, ela entrou numa sala, eu estava saindo, e alguém me falou, essa é a Márcia que assumiu a superintendência. Ela era sua chefe ou o José Florencio? Não, meu chefe era o José Florencio. E o José Florencio pressionou o senhor para fazer esse pagamento? Tem que fazer urgente, fazer rápido. O Zé é uma pessoa muito simples e muito acessível. Então, ele não tinha esse comportamento de mandar, de ordenar. Ele me encaminhou a mensagem dizendo, tem que pagar 16 milhões e meio na fonte 100, 16 milhões e meio na fonte 300. E hoje, a gente já estava ciente de todo o contexto de que tinha que pagar, que era antecipado.
O senhor acredita que todo mundo na secretaria sabia, assim, que... Pois todo mundo não, mas Na o staff sabia que era pagamento antecipado, Na que era pra empresa? secretaria, que é ali naquele prédio, acho que é o Osmar Cunha, ali no centro, o prédio da administração geral, estava eu no 9º andar, às vezes tinha uma terceirizada comigo ali na agência financeira, às vezes tinha uma efetiva, tinha 1 ou 2 funcionários na agência orçamentária, que é no mesmo andar. Eu lembro que lá embaixo tinha 1 ou 2 funcionárias no apoio, que eles chamam de apoio, seção de apoio, que é do lado da sala de José Florencio. E o José Florencio, o período todo da pandemia, trabalhando sozinho na sala dele. Então, às vezes eu descia na sala dele, às vezes ele subia na sala da agência financeira, mas não tinha mais muita gente no prédio. Depois, então, depois, não chegou os equipamentos, dia 4, dia 5, daí. Tá, eu lembro que dia 4 e dia 5 a gente estava aguardando, vai chegar, não vai chegar. Eu lembro que no dia 7 de abril eu recebi uma mensagem de WhatsApp de um dos outros efetivos da agência financeira. Na verdade, uma mensagem não que ele escreveu, ele encaminhou de alguém que ele tinha recebido. Esse alguém era um gerente de relacionamento do Banco do Brasil, da agência Setor Público, que é a agência que atende os órgãos públicos, né? Alertando de vários processos de aquisição de equipamentos da China que tinham fraude, que alguns estados tinham sofrido. Que dia que era isso? 7 de abril. Tá? E aí, principalmente, se eu não me engano, da Bahia, não sei se o Espírito Santo. E aí é lógico que eu tinha esse processo dos 33 milhões em mente, e eu encaminhei também essa mensagem para o José Florencio, e falei para ele, ó, Zé, esse é um alerta que a gente recebeu do Banco do Brasil, acho interessante o senhor encaminhar para o Coronel Carlos, que é o diretor de licitação, e para a Márcia, que é a superintendente. E aí eu creio que o Zé tenha encaminhado para esses dois. Isso é fundamental, sabia? Porque nós não conseguimos recuperar a grande parte dos recursos, porque demorou demais para agir. O Estado levou quase 20 dias para tomar a primeira ação de recuperação dos valores. Se lá no dia 7, 8, eles tomam a medida judicial de bloquear os bens, nós tínhamos recuperado todo o dinheiro. Esse é o outro, sabe? Que dia que o senhor mandou esse e-mail? Mensagem 7. de WhatsApp, dia 7 de abril. Para quem? Para o José Florencio. Para o José. Sabe se ele encaminhou para alguém? Eu acredito que ele tem encaminhado, no mínimo, para o Coronel Carlos e para a Márcia, que eu sugeri, e provavelmente eles devem ter levado para o COS, né? Só para encerrar, o senhor tem cargo de diretor? Na saúde eu tinha cargo de gerente. Certo, e agora? Agora, não tenho cargo de diretor, eu trabalho na diretoria de segurança contra incêndio. Tem algum cargo comissionado lá? Não. Só o cargo de capitão mesmo? Isso. Tá, obrigado. Deputado, Vossa Excelência, com a palavra. Será? Boa noite, capitão Tiago da Silva Martins. Seu nome de guerra é Tiago? É Silva Martins. Silva Martins. Na saúde é Tiago, eles não Na chamavam saúde é pelo... Tiago. A gente ouviu aqui a primeira vez o nome do Tiago, porque foi um grande enigma. Quem apertou o botão? A primeira pessoa que falou sobre isso foi o Florencio, José Florencio. Depois foi a Débora. Rapidamente, eu até gostei de que o senhor começou falando sobre isso, até porque sabia que essa era uma questão que seria abordada. Tá? Mas gostei da forma como o senhor colocou aqui. E também de poderia ter não sido, poderia ter sido alguém da sua gerência. O senhor assumiu. O senhor também poderia não ter pago? Eu pensei muito nisso depois, tá? Eu recebi a mensagem, precisamos pagar hoje. Se eu não tivesse pago, eu não sei qual ação teria sido tomada. Eu não sei se mandaria, de repente, um outro componente da gerência financeira pagar. Eu não sei se aí, de repente, se eu tivesse negado naquele primeiro momento, se
talvez eu tivesse sido exonerado, né? Talvez aí tivessem pago, talvez, como eu falei para o deputado Ivan, eu não posso dizer que o secretário sabia, eu não posso dizer que ele não sabia, eu não tive realmente contato com ele, mas pela linha de defesa dele, que ele coloca que ele não sabia, talvez se eu tivesse negado e a Márcia se visse, o Tiago não fez, não obedeceu, talvez ela tivesse que obrigatoriamente levar para o secretário, talvez eu tivesse provocado isso, mas é o si, agora não consigo... Naquele momento, quem falou foi o Tiago, ou foi o capitão Tiago? Eu não entendi a pergunta, desculpa, não... Se fosse o Tiago, um servidor comissionado, tendo a opção de fazer ou de não fazer, poderia ter sido outro. E o senhor assumiu a condição naquele momento de disciplina militar. Agora eu entendi, desculpa, entendi a pergunta. Deputado, eu acho que eu tinha essa opção de fazer ou de não fazer. Esse processo, alguém aqui também já comentou, se é R$1, se são 33 milhões, é recurso público, né? Os demais processos, teve processo de 2 milhões, teve processo de 1 milhão e pouco, teve processo de 90 mil, então todos têm essa responsabilidade, mas logicamente 33 milhões eu fiz, mas fiquei mais apreensivo, fiquei mais preocupado, né? Mas eu fiz acreditando como os demais, a gente precisa disso. Eu acredito muito, é bom que se diga aqui, né, embora quem sou eu para julgar, mas eu acredito muito na pandemia, senão não tinha feito. Tá? Eu acredito nessa pandemia. Eu não fiz quarentena enquanto eu estava na saúde, tá? Hoje eu estou em home office porque teve uma suspeita na outra semana lá no prédio da secretaria, da SSP, agora onde eu estou lotado. Mas enquanto eu estava na saúde, aí sim eu me vi nessa obrigação do militar. Não, eu vou estar presente todos os dias. Tá? Mas a decisão ali de fazer os pagamentos antecipados é porque eu acreditava que precisava garantir esses equipamentos nos hospitais. Tá? Acredito ainda que precisava. O senhor faria de novo isso? Hoje não tem como dizer que eu faria de novo, porque a gente viu tudo o que aconteceu. Né? Se o senhor imaginasse o dia seguinte... Não. Concorda que foi um... Eu concordo, mas assim, o meu dilema legal na época, o meu dilema jurídico, era justamente esse, deputado. Segue à risca a norma jurídica, aquilo que está escrito, e não paga, e aí o contexto era esse, se não pagar hoje, a gente não recebe o equipamento. Tá? Tinha um processo anterior, que esse acabou não prosperando, não vou recordar o número, que era justamente de importação, o Estado tentou importar diretamente. Se eu não me engano, até ia usar carona no avião da FAB, se eu não me engano, e acabou não prosperando, eu não sei porquê. E foi logo alguns dias antes desse da Veiga Med, tá? E nesse processo era assim, se a gente demorasse um dia, 2, para fechar contrato de câmbio, o dólar aumentava e ia de 40 milhões de reais para 70 milhões de reais. Então, era sempre assim, quando eu digo assim, ninguém me pressionou, faz agora, ninguém ficou... Mas a pressão era o contexto em si. Tá? É interessante, antes do pagamento, o senhor próprio afirmou aqui, antes do pagamento todo mundo sabia. Quando aconteceu o pagamento, todo mundo esqueceu, ninguém mais sabia de nada. Isso é interessante. Ninguém chegou, alguém aqui assumiu, não, o Tiago fez, porque já tinha passado por todos e ele não tinha a opção de não fazer. Como o senhor afirmou aqui. Como é que o senhor se sente hoje? Aquela época todo mundo estava juntos. Aquele momento exigia que todos se comportassem assim. Passou o momento, e aí ficou, quem apertou foi o Tiago.
Deputado, até eu entendo essa colocação de que estava certificado, ele não tinha como não fazer, né? Quando eu fui depor no GAECO e eu falei logo no início do meu depoimento que eu sabia que era antecipado, os promotores, os delegados que estavam ali naquela sala, eles se surpreenderam. E eles me perguntaram isso, mas não estava certificado? Não tinha uma nota fiscal? Eu falei, não, delegado, e repito agora para os senhores deputados, a formalidade do processo ela estava cumprida. Até porque, se não tivesse uma certificação, que é a CE, que a gente chama ali no CIGEF, eu não conseguiria fazer NL, eu não conseguiria fazer PP, eu não conseguiria fazer ordem bancária. Então, a formalidade estava cumprida. Agora, a gente sabia que precisava pagar para receber os equipamentos. Tá? Hoje, o meu sentimento é de frustração total. É de frustração. E outra, muito mais do que naquela época, hoje a pandemia me parece que está pior do que naquela época. E os equipamentos não chegaram. Né? Ninguém também aborda muito essa situação, né? Mas se nós dependêssemos desses respiradores... Pois é, mas assim, eu fiz para esses 200 respiradores chegarem, e não chegaram. Né? Então, o meu sentimento ainda é de total frustração nesse processo. Principalmente, o senhor fez sabendo que eles não iam chegar. Não, eu fiz sabendo que eles não tinham chego, mas eu fiz para que eles pudessem vir. Embora a Márcia tenha certificado a nota, e isso, por isso o senhor pagou. Por isso eu consegui pagar. Eu só vou ler aqui. O senhor já disse que conversou com o Zé Florencio, claro, ele é o seu superior imediato. Né? Com a Márcia o senhor não falou, mas o Zé Florencio aqui no seu depoimento diz o seguinte, então o Tiago é só mecânico. Ele fez a parte da ordem bancária. Depois, não. Numa pergunta do relator. O Tiago, ele é mecânico. E isso chama muito a atenção, porque parece que o servidor não lhe é discernida a capacidade de pensar. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou mecânico. Foi assim que o senhor se sentiu? Não, deputado, acho que eu já coloquei a situação, né? A formalidade realmente estava cumprida, né? Da formalidade realmente era o mecânico aí no sistema, fazer a liquidação, a preparação de pagamento e ordem bancária após a certificação, né? Eu creio que foi nesse sentido que ele falou que é o trabalho mecânico. Agora, é aquilo que eu falei para o senhor, não era do meu dia a dia fazer esse trabalho mecânico. Né? Seria feito por outro componente da minha equipe, que tivesse subordinado à minha gerência. Né? E aí, como eu vi que era um processo de exceção, era um processo perigoso, poderia dar problema, como deu, eu assumi a responsabilidade, chamei a responsabilidade para mim, para poder preservar a minha equipe, para poder ter um maior controle. Hoje eu consigo dizer, eu já ouvi, tem 40 e poucos processos de pagamento antecipado, tem 17 processos de pagamento antecipado, não tem. Enquanto eu era gerente, não tem, tem 9. Os 2 da Veiga Média e outros 7, eu tenho isso planilhado. Né? Então, por esses principais 2 motivos, eu assumi para mim, para preservar a equipe, para assumir a responsabilidade de gerente e para poder manter melhor o controle. Tá? E depois, poder encaminhar para o setor responsável de receber o equipamento para dizer, recebi, quando recebi, está aqui o documento. Existe um outro sistema na saúde que faz a guia de entrada quando chega o documento, então para poder ter esse controle, para só depois retomar o fluxo normal e mandar para a contabilidade. Eu acredito que quando o José Florencio fala que eu sou mecânico, né, o Tiago é mecânico, é nesse sentido do trabalho no sistema CIGEF, né, que só com a formalidade da certificação que eu conseguiria prosseguir com o pagamento. Os pré-requisitos estavam todos atendidos? Na formalidade, sim. Na formalidade, sim. Tá? Fosse um outro gerente, apenas um cargo comissionado, que não fosse de carreira, não fosse concursado,
poderia, quem sabe, fazer aquilo por um cumprimento de uma determinação, sob pena até, quem sabe, de ser exonerado, de perder o seu salário. No seu caso, não. O senhor tem uma carreira, é capitão, daqui a um pouco vai ser major, tenente-coronel, coronel. O senhor não lhe ocorreu isso? Não passou pela cabeça? Eu confesso que depois que estourou a crise, a gente teme, com certeza, né? Como o senhor colocou, hoje ninguém sabia, depois da crise ninguém sabia. Então, eu estou colocando aqui que eu sabia. Eu tenho essa formação militar, mas não é essa coisa que só cumpre ordem, não é isso. Eu acredito que ali eu tinha que ser um líder, né? Como o senhor coloca, eu tenho meu salário, eu tenho meu cargo de capitão, mas além disso ali eu estava ainda ganhando a gratificação de gerente, então eu tinha que assumir essa responsabilidade, né? Eu tinha que tomar decisão. E a liderança naquele momento, já que nenhum outro, durante o fluxo do processo, não teve um líder que tenha visto que aquilo era uma fraude. Ninguém viu. O senhor, na sua liderança, até porque eu estou vendo, o senhor é um líder. O senhor é um capitão, tem uma boa formação. Não tinha que dizer, espera aí, só vou assinar, só vou apertar o botão, só vou pagar se tiver uma garantia, senão eu não vou assumir essa responsabilidade. Não era um papel do líder? Aquele que poderia ter salvado isso, nós não estaríamos aqui hoje. Pode ser, deputado. Aí seria uma liderança positiva, proativa. Eu acho que o que aconteceu vai lhe servir, inclusive, na sua carreira, né? Daqui a um pouco oficial superior, cada vez mais, né, ocupando funções de liderança. Sobre o que não devo fazer. Mas eu estou satisfeito, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Cavalcante, deputado Kennedy Nunes. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa noite, capitão. Boa noite, senhor. Como é que o senhor chegou na Secretaria de Saúde, indicado por quem? Eu fui convidado diretamente pelo secretário, Coronel Elton. Coronel Elton, vocês trabalharam juntos? A gente nunca tinha atuado junto, mas eu trabalhei mais ou menos 7 anos na divisão de finanças da corporação e a gente não tinha uma sede própria, então a gente dividia o prédio do 1º Batalhão de Bombeiro Militar, ali no Estreito. E o Coronel Elton foi subcomandante, foi comandante daquele batalhão ali, então tinha essa proximidade física de trabalhar no mesmo prédio, né? Mas nunca tinha sido subordinado funcional dele. A gente sabe que a sua formação de militar tem procedimentos. Gostei muito quando o senhor falou aqui. No momento de pandemia, eu chamei para mim e disse, eu vou fazer, porque era um momento de exceção, e que eu poderia deixar os outros fazer, mas como era um momento de exceção, chamou para si. O senhor confirma isso? Sim, senhor. Que pena que o próprio governador, que também é bombeiro, que pena que o ex-secretário Elton, que também é bombeiro, não tiveram a sua condição de chamar para si o problema, e sim agora jogam para os outros o problema. A delegação não transfere responsabilidade. Então, eu quero dizer aqui para o senhor que o senhor tem o meu respeito em fazer isso. O senhor chamou para si. Isso é papel não só de líder, isso é papel de homem, isso é papel de quem determina ou tem determinação para agir. Então, o senhor está de parabéns porque chamou para si. Quando chama-se para si, se assume os compromissos. Então, eu queria deixar aqui, senhor presidente, isso. Eu gostaria de ter ouvido isso do Elton, do próprio governador, porque até então
é o único que disse, eu chamei para mim e eu fiz, não deixei. O Florencio disse que só cumpriu ordens, que veio lá a ordem da Secretaria da Fazenda para fazer, a Márcia disse que não foi. Então, de todos que passaram aqui, o senhor é o único que disse, matou no peito e disse, eu estou aqui. E eu gostaria que essa sua palavra, que lhe dá uma condição de verdadeiro bombeiro militar, de chamar para si a responsabilidade, fosse a grande frase que o governador, que deve estar nos assistindo hoje, pudesse ter para si, chamar para si a responsabilidade. Então, faça-me aqui fazer esse momento. Até porque todos sabiam, como o senhor falou, que era pagamento antecipado. O secretário Elton esteve aqui, o ex-secretário Elton esteve aqui, e ele só queria, todas as vezes que perguntava, ele dizia, eu não autorizei pagamento antecipado, eu não autorizei pagamento antecipado. Foi até que um dia eu mostrei, escuta, na DL tem a proposta segundo o orçamento. No orçamento falava em remuneratório antecipado. Ou seja, o senhor vem aqui e confirma de novo que todos sabiam que era o pagamento antecipado. Por isso que, para mim, senhor deputado, não importa se a Márcia certificou a nota ou se foi a Bruna. Por que não importa? E nem importa se foi o senhor que apertou o botão. O que importa para mim é que todos sabiam que era pagamento antecipado. E, portanto, se era pagamento antecipado, óbvio que para entrar no CIGEF, tinha que ter a certificação da nota, era isso? Para a gente prosseguir com o pagamento, sim. Então, como é que ia pagar? Então, essa fica a questão. Agora, teve uma coisa que me chamou a atenção. Quando o senhor falou que o gerente de contas públicas do Banco do Brasil encaminhou uma mensagem dizendo, olha, em outros lugares deu problema com importação da China. A sua maior contribuição foi essa, aqui. Por quê? Porque até agora a gente não tinha essa informação. Nós tínhamos só uma informação que ligaram de uma casa de câmbio para saber se realmente haveria o pagamento, porque queriam comprar dólar. E a casa de câmbio era de São Paulo. Eu queria voltar um pouquinho nisso, só para entender, porque isso eu acho que são peças no quebra-cabeças que a gente vai montando. O senhor recebeu essa informação ou encaminharam essa informação do gerente do Banco do Brasil que cuida de contas públicas? Um dos gerentes de relacionamento dessa, chama Agência Setor Público do Banco do Brasil, Okay. né? Ele encaminhou essa mensagem, né, que tinha para alertar a gente que havia sido constatadas algumas fraudes em aquisições de outros estados com Que importação dia foi da China. isso, o senhor lembra? 7 de abril. 7 de abril, então, o Banco do Brasil, ou o gerente, alertou. 7 de abril. Isso. 7/4. E que foi o dia que já tinha sido pago e que não chegou o banco, não chegou o equipamento. 2 né, dias relator? depois do compromisso da entrega do primeiro lote. Até então, o dia 7 de abril, até o senhor receber essa mensagem, alguém da secretaria já tinha lhe falado alguma coisa com relação a que não tinha chegado os respiradores? Não. Não? Nem que tinha chego, nem que não tinha chego. Não tive esse tipo de conversa até aquele período ali. Porque, olha só, eu tenho dito, né, que eu estou agindo aqui muito mais como a minha profissão, que é jornalista investigativo, do que como deputado. Porque a gente tem que fazer a montagem. O controlador-geral, o professor Luiz Felipe, esteve aqui e disse que ficou sabendo do processo pela CGU, a Controladoria Geral da União, que o pessoal da CGU viu no portal de transparência o pagamento de 33 milhões e quis saber. Mas até então não tinha sido feita a entrega, porque foi um pouquinho antes, na CGU. O capitão Silva Martins vem aqui e diz que o gerente do Banco do Brasil
manda uma mensagem dizendo, escuta aqui, ó, está estourando aí uns negócios aí de respiradores que a China não está entregando. 7 de abril, 2 dias depois dos equipamentos não terem sido recebido. Por que eu quero chegar nisso? Porque o governador, Carlos Moisés, quando subiu o processo para o STJ, ele foi dar uma entrevista coletiva, deputado Cobalcini, e disse para Santa Catarina que ele ficou sabendo do processo só dia 20. Espera lá, o gerente da conta do Banco do Brasil, dia 7 sabia, e o governador vem querer dizer que só soube dia 20? Deputado Fabiano, não é que tem boi na linha, está faltando ar na linha, né? Por quê? Porque se o... Gente, isso para mim valeu a vinda dele aqui, só para reforçar isso, presidente, que dia 7 de abril, alguém fora do governo avisa que está dando problema. O governo. Aí, a CGU, por ver o portal Transparência, avisa o governo. E só o governo que não sabia. Então, portanto, eu gostaria, senhor relator, que o senhor colocasse isso como mais um fiozinho desencapado para mostrar exatamente que o governador Carlos Moisés sabia sim. E daí nós temos já algumas datas, eu gosto de lembrar. A Márcia disse que dia 27 de março o governador sabia. O secretário Elton disse que dia 15 de abril o governador sabia. O secretário Douglas disse que dia 22 de abril o governador sabia. O governador disse que dia 20 de abril sabia. Mas no dia 26 de março, um dia antes do que a Márcia falou que ele já sabia, no dia 26 de março, dia em que um dos nossos... uma das nossas testemunhas disse que ligou para o rapaz assim, no dia 25, lá aquele que desistiu quando pediram a comissão, o Rafael, disse assim, hoje é 25, o pagamento vai ser dia 26. Aí o governador na live diz assim, gente, nós já estamos com gente sobre os respiradores, subiu muito o preço, Elton, conta aí. Porque parece, né, Elton, que nós estamos com gente que tem expertise na importação. O Elton disse, então dia 26 o governador fala na live, dia 27 a Márcia diz, dia 15 o Elton diz, dia 22 o Douglas diz, dia 20, e no dia 7 de abril o gerente de contas do Banco do Brasil sabia. Isso mostra exatamente, senhor presidente, da falta de hombridade que esse cidadão aqui teve e que faltou para o governador, que faltou para o Elton, de dizer, eu assumi. Por que eu assumi? Porque estava toda uma pandemia. O que a gente ouviu? A gente ouviu um coronel aqui, o Carlos, eu acho que é o nome do Carlos, né? Dizendo o seguinte, nós estávamos loucos, porque diziam que em abril ia morrer 6 mil pessoas e ter gente morta pelas calçadas e tal. E daí? Aí ele falou assim, eu não queria responsabilidade de gente morrer na minha mão. E fez o quê? Passei para frente. A pergunta, deputado, então, para construir eu não tenho mais pergunta, eu acho que essa pergunta é que fez valer. Eu queria agradecer, porque a vinda do senhor aqui me trouxe 2 coisas importantes. Uma, para mostrar que gente que tem responsabilidade e hombridade é que merece ter funções de responsabilidade. E a segunda é essa sua fala da mensagem de texto do gerente do Banco do Brasil, tem que ser, senhor relator, colocado para que nós possamos ter mais uma certeza que o governador sim sabia. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Kennedy Nunes, deputado Fabiano da Luz. Capitão, deputado relator, mais alguma pergunta? Eu gostaria de falar, eu estou separando um trecho aqui, de um documento que tenho, se o senhor me permitir. Fique à vontade.
O senhor disse para mim que depois... Que dia que o senhor saiu lá da secretaria? A contar do dia 8/5, só que eu continuei trabalhando porque demorou um pouquinho para sair a publicação no Diário Oficial. Então, quando eu vi que estava demorando muito, eu solicitei para entrar em gozo de férias a partir do dia 18/5, para não precisar mais estar indo lá no prédio da secretaria. Eu já tinha passado o serviço para o gerente financeiro que assumiu o meu lugar, que assumiu a gerência financeira no meu lugar, né? E aí eu entrei de férias. A publicação no Diário Oficial da minha saída da gerência foi dia 27 ou dia 28 de maio. Aí eu estava de férias. Aí o senhor entregou o seu pedido de desligamento para o José Florencio? Na verdade, assim, o José Florencio, que é o coordenador do Fundo Estadual, e a gerente de orçamento, que é um bombeira também, a gente trabalhava muito em equipe, nós três. Então, a gente, na verdade, fez um documento, os três solicitando no mesmo dia a dispensa das funções. E aí a gente fez no SGPE e tramitou para o gabinete do secretário, já era o secretário, o doutor André. E o senhor conversou com alguém da sua saída? Falou, olha, estou saindo por causa disso, por causa daquilo, por causa desse problema? Eu avisei a equipe do gerência financeira, né, porque ia sair, a gente, apesar do pouco tempo, a gente estava trabalhando junto ali desde janeiro, mas cria-se uma afinidade, né, todo dia ali trabalhando, ainda mais frente a um desafio desse da pandemia, o pessoal ficou todo em home office, mas aí estreitou mais ainda contato WhatsApp, né, todos os procedimentos que a gente tinha que continuar fazendo. Então, avisei a eles. A gente foi, aí eu não sei, entre os dias 5 e 6 de maio, eu, o José Florencio, a gerente de orçamento, a gente foi aí sim, até a Defesa Civil para conversar pessoalmente. Antes de fazer o pedido no sistema, a gente conversou com o doutor André, que já era o secretário. Ele pediu para a gente ficar, para a gente não sair, a gente ficou de pensar, mas no dia seguinte acabou definindo por sair, não tinha condições de ficar. E aí a gente fez o processo e pediu a dispensa das funções. Ele falou, pessoas, foi uma desgraça, foi terrível. Ele pediu para a gente continuar. Mas ele falou da história, contou, se lamentou? Não, ele se lamentou, mas ele falou que a gente tinha que continuar, que o trabalho para combate à pandemia estava no meio do trabalho, então que a gente não saísse e tal. Mas aí ele teve que sair para atender alguém, não foi muito longo a nossa conversa. A gente tentou se reunir com ele outro dia, acabou também desmarcando, e a gente acabou solicitando a dispensa via SGPE. Isso está no pedido do STJ. É que, agora, eu tenho aqui o texto, descobri onde é que está o... Deputado Kennedy, só para concluir, para ajudar na conclusão de Vossa Excelência, eu tenho aqui a página 198 da Força Tarefa, do inquérito da Força Tarefa, o seguinte: na entrevista do dia 27 de março de 2020, por exemplo, justamente no dia que houve a apresentação formal da proposta da empresa Veigamed para a venda direta dos respiradores pulmonares, o investigado Elton responde uma pergunta do governador sobre os respiradores e diz que estamos encontrando bastante dificuldade, especialmente no que diz respeito à compra com prazo de entrega curto prazo, e que nós precisamos, e isso faz com que o mercado realmente esteja muito aquecido. Em seguida, o governador Carlos Moisés complementa. Aí fala o governador. Além da pandemia, esse é um dos nossos desafios. Você ser do poder público, ter que fazer uma compra por aquisição direta agora. 27. Você não tem tempo nem para fazer a licitação. E porque não tem o menor preço, e porque não tem o melhor preço também, você vai pesquisar, você descobre que um produto está sendo oferecido, no mínimo, pelo dobro do preço que você conseguiria comprar antes. Daí, muitas vezes, você percebe que não é teu fornecedor local. Está repetindo um preço que já vem da China. Vem de outro país, e você decide pagar aquilo ou não.
Se não pagar, você não vai ter leitos de UTI o suficiente para atender a população de Santa Catarina. Então, a noção de que a crise, às vezes, é uma oportunidade para algumas pessoas e o que tem acontecido. Às vezes, é a pressão do mercado mesmo. Eu tenho poucos ventiladores, preciso fornecer, vou fornecer para quem me paga melhor. Se o Estado de Santa Catarina não quiser comprar, vai ser vendido para outro Estado. E é o que está acontecendo. Estou ansioso, esperando que seja cotado também, da mesma forma que foi para Santa Catarina. Dia 27/6, live do governador Carlos Moisés. Dia 27/3. 27/3, o governador fala para os catarinenses da compra dos respiradores, do pagamento antecipado, das dificuldades para comprar o produto da China e da exploração do mercado, tudo isso que o senhor sentou aqui e disse agora. Então, deputado Kennedy Nunes, é inegável que o governador do Estado estivesse diretamente participando desse processo. Faço essa intervenção só para recordar quem acompanha a gente aqui pela CPI. Muito obrigado. Capitão, como bem disse o deputado Ivanates, ele leu ali, né? Se pagar ou não, a gente fica sem o respirador, ele acaba parando em outro estado. Como foi afirmado pelo Elton e pelo Douglas, que o governador não tinha conhecimento. Então, se pagar ou não, então foi uma fala de uma bravata dele ali, até porque não era ele que decidia. Quando você fala, olha, eu estou decidindo aqui sobre algo que seria sobre minha responsabilidade. Se não é tua responsabilidade e você nem sabe que isso acontece, isso tem nome, chama bravata. Né? Aí, nesse inteirinho, por que eu estou construindo essa ideia para o senhor aqui? Porque o senhor foi perguntado também, várias vezes, o senhor falou assim, nós erramos. Nós não erramos. Isso dou absoluta certeza para o senhor, capitão. Se o senhor desconfiasse da má-fé da estrutura que foi feita essa compra, antes dela chegar ali, em forma de um pedido do próprio José Florencio, ou da Márcia, de celeridade, ou alguém te perguntando como que se faz para fazer a compra, isso já estava arquitetado lá no dia... Qual foi o dia ali que o senhor leu ali? No dia 27 de março. Se alguém tivesse preocupado mesmo, realmente preocupado com que aquela pessoa que fosse ali efetuar o pagamento, né, de forma física, mas que o senhor estou pagando, teria, no mínimo, explicado para o senhor todo o trâmite que foi isso aí. Nesse momento, aí já tinham pessoas ali, a gente fez uma lista de uma penca de 6 atravessadores, que nem funcionário público são para chegar a isso aqui ainda. Tudo isso já estava acordado, antes de chegar lá no local que o senhor trabalhava. Isso a gente chegou nessa conclusão. Então, falo para o senhor, sei o sacrifício que é quando a gente entra quartel adentro pela porta da frente, através de um concurso público, constrói uma carreira lá dentro. Lá. O senhor agir de forma honrada com as pessoas, é necessário que elas ajam com o senhor, e não agiram. Não agiram. Então, não carregue essa culpa aí de que nós, ou a equipe que o senhor comandava lá dentro, também erraram. Eles não erraram. Erraram se soubessem de todo o estratagema que estava por trás disso aí. Falo de coração, para o senhor, vejo franqueza nas suas palavras. E todo mundo aqui consegue ver isso. Então, nunca mais diga isso aí, capitão, que eu errei ou que a minha equipe errou, não. Porque não construíram uma estrutura de franqueza explicando realmente o que tinha sido planejado lá no dia 27, onde já tinham pessoas negociando isso, inclusive... O senhor tem que ter um cuidado, presidente. Esse é um fato que nós vamos discutir no relatório, né? Uhum. Se o senhor fizer uma formação dessa, fica difícil depois para a gente Sim, construir um relatório. mas eu estou construindo aqui um pensamento aqui. É só porque para ficar isolado, que é um pensamento do senhor, porque senão, depois do relatório, a gente tem uma posição contrária, daí fica difícil. E essas pessoas foram construindo e chegou ali. Chegou ali. Então, o que a gente faz aqui? Aqui a presunção da inocência ela é para todos. Né? Para todos. E mais tarde, ou mais cedo ou mais tarde, a verdade acaba vindo à tona.
E essa bravata que ele falou na televisão colocou todos em maus lençóis. Quem planejou de boa fé, quem planejou de má fé, e aquele que participou de boa fé desse processo todo. Né? É a conclusão ali do... E eu acredito que a verdade vai vir à tona mesmo ali, e ela vai revelar de que lado, né? Que a gente estava ali. As pessoas estavam realmente preocupadas em salvar vidas, as pessoas estavam realmente com vontade de participar desse processo. E eu acredito na boa-fé do Senhor, como acredito na boa-fé de todos. Mas não pense que todo mundo está jogando da mesma forma com o Senhor. Todo mundo que sentou nessa cadeira aqui foi bem claro mesmo quando falou. Quem pagou foi o Tiago. Sabe? Divida esse piano. Não leva ele sozinho, não. Porque agiram... Em algum momento, alguém agiu de uma fé ali. Então, não retribua coisas que o senhor não está ganhando de ninguém. Ninguém está com essa preocupação contigo, não. Ninguém. Ninguém. Todos aqui foram bem claros mesmo ali, na hora de tirar do seu e passar para o do próximo, né? Esse já é um jargão militar nosso, né? Tira do meu e joga para o da frente, né? Dessa vez não jogaram para cima, jogaram para baixo. Na cara de pau aqui mesmo, aqui, sentado aqui nessa cadeira, um de um lado, outro do outro ali. Geralmente no quartel a gente fala, jogou para cima, né? Dessa vez eles jogaram para baixo, com toda a força mesmo. As pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que fazem. Era só para constar. E se o senhor tiver algo, né, de útil, a gente vai dar um tempo para o senhor fazer as suas considerações finais. E se o senhor tiver algo de relevante mesmo, que seja importante, que possa colaborar, né, para a nossa CPI, colaborar para o Estado de Santa Catarina. Vou te falar, aquela missão do senhor lá de salvar Santa Catarina não terminou. Ela continua ainda agora aqui. Aproveite o momento. O senhor tem o tempo que o senhor achar disponível, achar necessário. Deputado, vou acabar me repetindo, eu acredito que... Eu entendo, alguém teve aqui, alguém falou que inverteu o raciocínio, né? E eu entendo essa inversão de raciocínio, ela, de certa forma, ela é compreensível. Se não tivesse feito o pagamento antecipado, a gente não teria esse problema. É uma forma da verdade, né? Se não tivesse pago, eles não entregaram o respirador, a gente não tinha o prejuízo do Estado, ok? Eu entendo isso. Mas, eu repito, não foi só esse processo. Né? Os outros 7 processos, a gente pagou na mesma intenção, acreditando que se não pagasse não receberia, e a gente recebeu. E aí a gente conseguiu colocar luva lá dentro dos hospitais, a gente conseguiu botar máscara, a gente conseguiu botar respiradores também. Então, foi nesse sentido que eu realizei os pagamentos. Né? E talvez não contribua tanto para esclarecer alguma coisa maior, mas eu peço que não inverta esse raciocínio. Tá? Porque se não tivesse feito o pagamento, não tinha problema, mas se não tivesse feito o pagamento, também a gente não tinha todos os EPIs que a gente conseguiu. Não estou tentando escapar ou me eximir da minha responsabilidade, mas eu não acho justo também inverter pura e simplesmente esse raciocínio e dizer que se eu não tivesse pago, não teria o problema. Tá? É isso. Tem muito... Muitíssimo obrigado. Senhores deputados, temos que deliberar ali em torno da próxima ali. A próxima mantém-se o horário, quinta-feira. Fica 9 ou fica 10? 9, né? Quinta-feira. Qual é a pauta de quinta-feira? Tá, tinha um que não foi... Capitão, muitíssimo obrigado, senhor. Só um minutinho, quero conversar com... Pode esperar lá embaixo. Às 10. Convocação às 10. Mas teve alguém que não foi localizado, né? O Cauê. Né? Vamos sugerir, ela já foi intimada, ela é servidora? Se, o senhor presidente, se houvesse a condição de fazer, já que ele está sabendo, para vir na quinta-feira o Clóvis,
que nós aprovamos hoje aqui, da sindicância. Se tem só uma a depor, o segundo não tem? O Cauê é de empresa, daí sabe como Não, é que pois é, mas eu estou dizendo o seguinte. Chamar o Clóvis no lugar do no Cauê. lugar do Cauê. Amanhã. Quinta-feira. Porque ele já está sabendo, inclusive ele deve estar assistindo, ele já está sabendo. Então, para não termos só um depoente na quinta, a gente poderia chamar o presidente da sindicância da CGE para quinta-feira. Eu tenho certeza que ele não vai se opor. De acordo. De acordo. Então, Altera, antes de encerrar, convoco na para... terça-feira que vem, nós vamos conversar com o Tasca. E tem um pedido sobreposto que foi solicitado, voltou, foi dispensado. Agora há uma possibilidade de a gente conversar e ter uns encaminhamentos para fazer com o secretário da Fazenda, o Paulo Eli, que tem um requerimento do deputado João, mas tem um requerimento também, se eu não me engano, de outro deputado. Meu, do Paulo Elira. Nós poderíamos falar com o Paulo Eli na terça, junto com o Tasca. O que você acha, deputado Cobalcini? Eu não consigo vislumbrar o secretário da Fazenda, porque a Fazenda, não sei também aonde que se quer Não é um chegar. requerimento, nós estamos conversando. Sim, mas eu não consigo ver, né, porque a convocação dele, porque ele libera o recurso lá do 10º para cada secretaria, dentro de uma programação financeira, e o secretário de Saúde, no caso, é quem faz a gestão desse recurso, não é a Fazenda. Então, eu não consigo ver, a não ser que tenha alguma outra... Não, porque é que tem esse requerimento pendente. E Não, já foi, eu pedi até para... Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo. No primeiro momento eu achei necessário, mas do segundo ali eu já vi que não tinha necessidade alguma do secretário. Né? É só porque o Paulo Eli Se foi o chamar. sujeito que disse de onde que era para tirar o dinheiro. É isso. Mas se for para seguir a regra dos citados aqui, é a secretária adjunta. Pela informação que foi dada aqui, foi a secretária adjunta que fez o procedimento lá na saúde. Sim, mas Mas 100% essa tá normal, rolada. tranquilo. Ela está rolada. Ela está rolada, né? Então, a gente segura, deliberamos se precisar no futuro. É só porque eu estou dizendo para Vossa Excelência que são os requerimentos que estão pendentes lá. Nós terminamos praticamente um ciclo, né? Nós estamos terminando o ciclo de depoimentos dentro daquele círculo de pessoas que participou desse processo. Ótimo, muito bem colocado. Também tem a questão seguinte, gostaria de apresentar um requerimento a Vossas Excelências como é que chama, para insistir novamente no ofício ao governador para que ele nos responda como ele pretende responder a CPI. Até porque ele já recebeu o ofício formal e ele não respondeu o ofício formal. Ele respondeu o que ele viu aqui na transmissão. Não, ele respondeu, mas não formal o requerimento. Ele mandou um ofício dizendo que precisava... Então, a gente tem que deliberar se a gente aguarda mais uns dias a informação do governador ou a gente formula as perguntas e manda para ele. Eu acho que até porque ele não vai vir aqui, ele não tem ninguém coragem. quer que ele venha aqui. Mas eu acho que tem que mandar ver perguntas, que o colegiado possa fazer perguntas e encaminhar para ele para fazer. Então, vamos estabelecer o prazo de terça-feira para protocolar, para a gente formular uma aquisitação. Perfeito. Terça-feira, próxima semana? Combinado. Presidente, permita-me aqui fazer um agradecimento, já que ainda a gente está no ar, agradecer a todos os catarinenses, que eu recebi aqui mensagens que os depoimentos da CPI estão melhores que muitas séries da Netflix. E eu quero aqui fazer um registro especial, agradecendo a todos os que estão acompanhando, porque ninguém daqui está fazendo coisa para aparecer, nós estamos focados
E a sociedade está vendo isso ao ponto de que, neste momento, onde a política está em baixa, as pessoas estão acompanhando, e que bom estar acompanhando, porque pelo menos quando o deputado, e isso acontece com qualquer um de nós, quando chega desde uma venda no mercado, no posto de gasolina, os catarinenses falam, e os depoimentos que estão tendo aqui, dá a possibilidade dos catarinenses começarem a fazer os seus próprios juízos. Então, permita-me aqui agradecer a todas e a todos, não só os funcionários que estão aqui, todos envolvidos, mas aos catarinenses que, nesse momento, estão acompanhando, porque têm interesse, porque estão vendo que nós estamos fazendo a coisa séria, certa, e por isso eu quero fazer aqui o meu registro de agradecimento e que, se possível, constasse em ata esse meu agradecimento, senhor presidente. Feito o registro, convoca a próxima para quinta, às 9 horas da manhã. 10. Encerrada.